falar de memoriais hoje, que é a Lei 10.826. Olá, pessoal. Como nós combinamos no nosso último encontro, hoje nós vamos falar sobre a defesa prévia. Nós tratamos no nosso encontro passado sobre a resposta à acusação. Os dois institutos têm natureza idêntica. A diferença é que na defesa prévia, ela é sempre usada quando tratar-se do procedimento da Lei de Drogas, ou seja, a Lei 11.343 de 2006. Na defesa prévia, para poder identificar se eu vou usar defesa prévia ou resposta à acusação, eu tenho que prestar atenção no enunciado da questão. Se o enunciado versar sobre droga, e além disso o juiz tiver apenas, o promotor tiver apenas oferecido a peça acusatória, o juiz não a recebeu do ponto de vista jurídico, ele notifica o acusado para apresentar a defesa prévia num prazo de 10 dias. Então é preciso lembrar disso. Para a defesa prévia não tem recebimento da denúncia, é oferecimento da denúncia e o juiz notifica para apresentar. A estrutura da defesa prévia é a mesma estrutura da resposta à acusação. Na defesa prévia, o acusado poderá arguir preliminares, tudo o que interessa à sua defesa, apresentar documentos, justificação, exceções, especificar as provas que pretende produzir, apresentar o rol de testemunha, qualificar e requerer a intimação quando necessário. A estrutura da peça em si: fatos, direito e pedido. Nos fatos, como nós falamos na resposta à acusação, nós vamos dar a versão dos fatos segundo o interesse da defesa no caso concreto que vai ser apresentado na prova. Depois disso, nós vamos para a questão do direito. No direito, também deverá ter observado as preliminares e, dentre elas, nós temos a possibilidade de apresentar as exceções, que são consideradas do artigo 95 do TPP, embora as exceções, elas são sempre preparadas e feitas em peças em apartado, mas no exame da ordem não tem como fazer as duas peças. Cita a exceção para poder o examinador saber que você compreende que há uma exceção. Depois disso, lembre-se, ainda na preliminar, da extinção da punibilidade, de alguma nulidade, para ver o que o juiz acata. Mas sempre em mente que o mais importante é convencer o juiz do não recebimento da peça acusatória. Porque o recebimento da peça acusatória implica numa audiência de instrução, implica, sobretudo, em fazer memoriais posteriormente. Se evitar, sobretudo, que o juiz receba a peça, ele a rejeitando, a acusação, o Ministério Público pode entrar com recurso em sentido estrito. Mas nessa hipótese, mesmo havendo recurso em sentido estrito pela rejeição da peça acusatória, segundo súmula do Supremo Tribunal Federal, o tribunal deverá intimar o denunciado para apresentar as contrarrazões desse recurso. Então, meus amigos, a gente já exerce o nosso direito de contraditório mesmo antes de estar no processo. Vamos então lembrar também que para apresentar o nosso argumento desfavorável ao recebimento da peça, nós vamos basear tudo no artigo 395 do TPP. Lá, o artigo 395, ele fala: a denúncia ou a queixa será rejeitada quando for manifestamente inepta, faltar pressuposto processual, condições para ação ou justa causa para ação penal. Isso tem que ser muito bem debatido para convencer o juiz. Uma denúncia inepta é aquela denúncia que não oferece condições de defesa por ser ambígua, por ser contraditória, por ser genérica e outras questões. Uma denúncia capenga, ou seja, pobre de pressupostos, também não deve ser recebida. Os pressupostos eles se dividem em dois: os pressupostos de existência e os pressupostos de validade. Os de existência, é preciso estar todo o procedimento voltado para a identificação dos três sujeitos processuais principais: a acusação, que é o MP no caso da Lei de Drogas, o juiz e o acusado.
Esses são os pressupostos de existência. Se faltar um deles, o processo não existe ainda. Deve ser rejeitada a peça. A outra questão, pressupostos de validade. Um processo, para ser válido, dentre muitos outros, o juiz não pode ser incompetente, não pode ser suspeito e nem tampouco impedido. Algumas dessas, diríamos assim, desses elementos que constituem a invalidade do processo é arguído por exceções que nós já referimos agora há pouco. Depois, fala também que a peça acusatória deverá ser rejeitada quando faltar condições para a ação. E as condições, elas são diversas, são chamadas condições de procedibilidade, as condições da ação direta, como nós já conhecemos todas as outras condições, e por último, quando faltar justa causa para ação penal. Justa causa para ação penal, meus amigos, é exatamente a gente conseguir encontrar na peça prova da materialidade do fato e prova de indício suficiente de autoria para justificar uma ação penal. A prova da materialidade nos crimes de droga, não se esqueçam que uma delas, principal, é o exame, é o laudo de constatação de substância. Se não tiver um laudo de constatação de substância, de que aquela substância apreendida é uma substância que possa causar dependência física ou psíquica e que está relacionado na portaria 344 da Anvisa, também não deve prosperar a ação penal e a gente reforçar ao juiz no pedido para que ele rejeite a peça acusatória. Dentre todos esses elementos e do nosso cuidado que a gente precisa ter, é sempre buscar, então, completar. No mérito, posso entrar no mérito? Posso. Embora não seja o objetivo principal, porque o mérito vai ser discutido na audiência de instrução e depois nos memoriais, caso eles aconteçam. Mas a gente pode entrar no mérito para justificar a inadequação típica, para justificar alguns pontos com relação à questão da lei de drogas em si, na parte do direito material. No pedido, não vamos esquecer, sobretudo, que o pedido principal é pedir pela improcedência da peça acusatória e a consequente rejeição dela, apontados motivos, ou seja, referenciando aos motivos que já foram apontados atrás na estrutura da nota preta. Isso é o ponto fundamental. Rejeição da peça acusatória pelos motivos que nós vamos expender lá, inclusive, na nossa questão, no nosso tópico do direito. Isso é fundamental. Depois disso, a gente primeiro pede pelo recebimento da peça acusatória, pela nossa peça de defesa prévia, que o juiz a processe e julgue improcedente o pedido e estabelece todos os pedidos. E pede ao juiz que intime o Ministério Público para que ele possa, numa espécie de réplica, poder falar da nossa defesa como um todo. Então, meus amigos, a defesa prévia precisa realmente estar muito bem elaborada, muito pronta, lembrando que ela é uma defesa, no caso aqui, baseado no artigo 55, que é exatamente o que trata dessa defesa na questão da lei de droga. Relembrando sempre, o Ministério Público oferece a peça acusatória, o juiz notifica, então é para a defesa prévia. Se o juiz recebeu a citação, ele recebeu a citação e não teve antes uma defesa prévia, há uma tolerância que pode fazer uma resposta à acusação. Mas isso é muito raro acontecer, lembrando sempre que a defesa prévia é fundamental. Porque depois disso, se o juiz receber a peça acusatória, aí sim ele vai citar, mas ele já não cita para apresentar a resposta à acusação. Ele cita para, sobretudo, para audiência de instrução e de instrução e julgamento, e aí vai caber memoriais que nós vamos falar daqui a pouco. Meus amigos, então, estamos terminando o nosso tempo de hoje, lembrando, sobretudo, que no próximo encontro nós vamos falar a diferença, sobretudo, dos memoriais comuns do rito ordinário e sumário para os memoriais da droga e trabalhar com vocês ainda aspectos relacionados ao processamento como um todo. Não esqueçam que nós estamos terminando o mês de novembro, termina o Novembro Black da Verbo Editora e Livraria. Portanto, aproveitem os preços e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.